Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 29, que nos diz assim: Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? O tema sugerido, irmãos, nem todos são doutores. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 10, que traz por título o ministério de mestre ou doutor. Esse versículo ele é interessante quando nós lemos o contexto. Esse contexto aqui, nesse capítulo, o apóstolo está falando sobre os dons, está falando sobre esse serviço prestado ao nosso Senhor, a forma como trabalhamos para o nosso Deus e as ferramentas que são necessárias para fazer esse serviço, para esse serviço ser de fato mais eficaz. E um dos principais ensinamentos, irmãos, é a necessidade de todos eles. Todas essas ferramentas, todos os dons, tanto ministeriais quanto os dons espirituais, todos eles são extremamente necessários para a igreja. A igreja precisa falar em línguas, a igreja precisa interpretar as línguas, a igreja precisa profetizar, a igreja precisa dos dons de curar, a igreja precisa da fé, a igreja precisa da operação de milagres, da operação de maravilhas. A igreja precisa do discernimento de espírito, a igreja precisa da ciência, da sabedoria. A igreja também precisa dos ministérios. A igreja precisa do pastor, a igreja precisa do evangelista, precisa do profeta, precisa do doutor, do mestre. Porque todas essas ferramentas são necessárias para a obra de Deus. Mas ao ver isso, nós entendemos que não há superior aqui. O pastor não é superior ao evangelista. O que profetiza não é superior ao que interpreta. O que interpreta não é superior ao que fala em línguas. Bem pelo contrário, somos partes do corpo de Cristo e segundo a cabeça, que é Cristo, nós operamos, nós trabalhamos. Alguns foram chamados para apóstolo, outros foram chamados para mestre, outros foram chamados para pastor, outros para milagres, outros para profetas, e assim segue. Não são todos operadores do mesmo milagre. Não são todos operadores do mesmo dom, é o que o versículo 28 diz. Mas todos nós trabalhamos para o mesmo corpo. Todos nós trabalhamos para o mesmo Senhor. Todos nós trabalhamos no mesmo objetivo, que é a edificação da igreja, que é o aperfeiçoamento dos santos. Trabalhamos para aquilo que é útil. O nosso trabalho precisa ser útil à igreja. É o interesse da igreja que está em primeiro lugar, não o meu interesse. É a necessidade da igreja de Cristo que está em primeiro lugar, não o interesse pessoal, não a necessidade pessoal. Quando nós olhamos na história, irmãos, nós vimos homens e mulheres que entregaram suas vidas, aceitaram morrer, abraçaram a morte por causa da obra de Deus, porque em nada tinham a sua vida por mais preciosa. Mais precioso para eles sempre foi o reino de Deus, sempre foi o crescimento da obra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido. Que o Espírito Santo nos conceda a sabedoria e a graça para crescermos e amadurecermos para servir a Deus naquilo que a sua obra necessita. Para fazermos exatamente aquilo que a obra necessita. E às vezes isso requer sacrifícios. Às vezes isso requer que a nossa vida particular perca. Às vezes requer que nós abramos mão até de nossa liberdade para que o reino de Cristo cresça, para que a obra de Deus prospere. Em nome de Jesus avançaremos. Em nome de Jesus sofreremos danos. Mas podemos afirmar o que Paulo afirmou. Sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso padecer, mas também posso vencer. Em nome de Jesus. Amém?
Deus os abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.